Como nós vimos na primeira aula, o conteúdo desse bimestre vai ser resenha. A resenha nada mais é do que um tipo de gênero bastante utilizado nas universidades. Ele é muito importante também. Vocês vão encontrar resenha em diversas disciplinas. Muito provavelmente o seu professor vai pedir para vocês uma resenha de um livro, de um texto, de algum objeto que seja interessante e faça parte do conteúdo da disciplina de vocês. Aqui é o professor Benedito Costa Neto, eu estou gravando essa aula para a disciplina de Direito e Linguagem do curso de Direito, da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da resenha e eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer uma resenha. Como eu já expliquei na outra aula, a resenha ela não é apenas um gênero utilizado nas universidades. Você pode encontrar resenhas fora do meio universitário. Mas nós temos um tipo de resenha em particular, que é a resenha justamente feita no meio universitário, e ela tem algumas regras. Como eu havia comentado na outra aula, a gente pode ter resenha, por exemplo, num site de filmes. Você pode ter a resenha de um programa de televisão, e até mesmo você pode ter resenha sobre uma comida, um restaurante, que é uma pequena análise, um pequeno comentário que se faz de um determinado produto. Agora, na universidade, vocês vão lidar com alguns tipos de gênero que são típicos da universidade. Por exemplo, o fichamento de um livro, que já foi mais comum nas universidades, e alguns professores ainda pedem o fichamento. O fichamento é interessante porque ele vai ajudar você no futuro a gravar algumas informações importantes de livros, de obras que vocês leram. Nós temos o resumo, que nós já lidamos com ele, com o qual nós lidamos no primeiro semestre, e nós temos a resenha. Futuramente vocês vão fazer um TCC, vocês vão fazer um texto final, e daí a importância da gente saber fazer um fichamento, saber fazer um resumo e saber fazer também uma resenha. Então são vários tipos de textos que a gente tem. Aí tem uma imagem para vocês da Idade Média, eu trouxe uma imagem de um palimpsesto. O palimpsesto era uma superfície sobre a qual você poderia escrever várias vezes. Então você escrevia uma coisa, raspava aquilo, e em cima da mesma superfície você escrevia uma outra coisa, e assim sucessivamente até que o material acabasse ficando tão fino que inutilizável. E aí você tem uma imagem também de monges trabalhando provavelmente num mosteiro, e muito provavelmente são monges copistas. Só uma imagem ilustrativa. Mas afinal, o que é resenha? O que é resenhar? Então eu coloquei para vocês. O verbo resenhar vem do latim resignare. E preste atenção nesse verbo, o que ele gerou em português. Da mesma palavra latina, que é o verbo resignare, veio para o português a palavra resignar-se, quer dizer aceitar alguma coisa. Né? Quem se resigna, resigna-se a alguma coisa, a aceitar, por exemplo, uma determinada situação. E do mesmo verbo resignare veio resenhar. Então, resignar-se e resenhar, olha que coisa interessante, tem a mesma origem. E do mesmo grupo semântico também faz parte esse verbo que está aí no final, que é o verbo ressignificar. E olha que interessante, então nós temos resignar-se, que é aceitar uma determinada situação, resenhar, que é fazer um comentário descritivo, uma descrição comentada sobre alguma coisa, e também ressignificar, que é dar um novo sentido a algo, a um objeto. E é bastante interessante a gente pensar que, embora resignar-se, resenhar e ressignificar sejam coisas diferentes, elas fazem parte do mesmo grupo semântico. Mas nós vamos ficar com o verbo resenhar, que tem origem, então, na palavra latina, no verbo latim resignare, que tem a ver com. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a lista para vocês do que isso significa. Olha só, em relação ao verbo ressignificar, ele vai ser importante para a gente. Vamos ficar com esse sentido por hora. Então, ficamos com esse sentido, mas não podemos deixar longe, há sempre limites para a interpretação.
Então, assim, eu falei que ressignificar tinha a mesma origem de resenhar e resignar-se. Agora, quando você resenha um texto, você não pode deixar de lado um fato, uma situação muito importante. Você não pode dizer qualquer coisa sobre aquele texto. Então, daí vem o nosso profissionalismo. Resenhar é você fazer um levantamento do que foi dito pelo autor, que você está resenhando, e na hora de fazer comentários sobre o autor, você vai fazer os comentários mais neutros possível, ou os mais neutros possíveis, porque isso é profissionalismo. Então a gente vai deixar de lado o nosso rancor, a nossa mágoa, ou o fato de simplesmente a gente não gostar do texto de um autor. E assim você vai fazer uma boa resenha, vai fazer um bom comentário e vai ajudar um possível leitor a entender o objeto da sua resenha. Segundo ponto aí do slide. Então fique claro, você tem que ser honesto com aquilo que você lê. E eu vou citar aqui um autor que eu gosto muito, que é o Bakhtin. Ele diz o seguinte: para eu entender o pensamento do outro, eu tenho que mergulhar profundamente nele. O que quer dizer isso? Você vai ler o texto do autor com a máxima atenção que você puder e você vai tentar entender o que ele está dizendo e não exatamente o que você pensa sobre aquele objeto. Aí tudo bem. Aí você vai estar preparado não apenas para fazer um bom resumo, como nós já vimos no primeiro semestre, como você estará preparado também para fazer uma boa resenha, com profissionalismo, com neutralidade e tentando chegar o mais próximo possível da discussão feita pelo autor, para que você possa ajudar-se a si mesmo e futuros leitores da sua resenha. Inclusive, seu professor vai gostar muito disso. Bom, em relação ao verbo resenhar, o que ele quer dizer? Em português, o verbo resenhar ele diz respeito a apontar, apresentar, definir limites, descrever com minúcia e enumerar aspectos essenciais. Então a resenha precisa ter essas características. Primeiro você tem que apontar qual obra, sobre qual obra, qual capítulo, qual livro, qual série de livros você vai fazer a resenha. Você tem que apresentar o autor e a obra. Você tem que definir limites para ela, porque o que não está naquele livro, naquela obra, naquele capítulo, não interessa no momento. Você vai descrever com minúcia, ou seja, descrever de forma pormenorizada aquilo que o autor ou os autores do livro, da obra, dizem. E você vai enumerar os aspectos essenciais, deixando de fora aqueles que não interessam, porque senão você reescreveria o livro. Então a resenha é uma apresentação de um autor, de um livro, de uma obra, de um objeto, sendo que você, ao final da resenha, no começo dela, não importa, você vai fazer uma apresentação disso. E no caso ali de definir limites, vamos pensar no seguinte: definir limites é você deixar tanto aquilo que não interessa de fora, né? O que me interessa é o conteúdo da obra, quanto você também se delimitar no conteúdo dela. Então é importante que nas resenhas você insira aquela obra dentro de um determinado contexto. Por exemplo, o exemplo que eu mandei para vocês de um livro de educação, ele diz que vocês vão ver isso na próxima aula, na verdade. A resenha que eu já enviei para vocês, que está no AVA, ela diz respeito à educação brasileira. Ela não fala da educação americana, da educação na Nigéria ou da educação no Japão. Ou seja, aquela obra está dentro de um contexto. Isso é definir limites e isso vai aparecer na resenha também, mas de forma muito objetiva, até porque não se trata de uma dissertação, não se trata de uma monografia. E o que a gente pode resenhar? Você pode resenhar, fazer uma resenha sobre um autor. Então, eu vou fazer uma resenha sobre Kelsen. Você pode fazer uma resenha de uma obra inteira, tudo que Kelsen escreveu. Você pode fazer a resenha de uma obra em particular dele. Você pode fazer a resenha de uma coleção de diversos autores, porque isso ocorre no direito, na medicina, na eletrônica, na linguística, enfim. Você pode fazer a resenha de um filme, uma peça teatral, um balé, uma ópera. Você pode fazer a resenha de uma mostra de arte, de um artista, de uma coleção, de uma série, de uma exposição no museu. Eu falei para vocês já que você pode fazer a resenha de um restaurante, de um prato em específico, do trabalho de um chefe. Você pode fazer a resenha de um roteiro de viagem, de uma empresa de turismo, enfim. Você pode fazer uma apresentação
até de um jogo, do seu celular, um jogo que você joga online. Não importa, todos esses objetos são passíveis de resenha. No nosso caso, eu não vou pedir para vocês, o professor Iulo não vai pedir para vocês uma resenha de um jogo, tampouco a resenha de um restaurante. Não é o nosso caso. Como nós estamos no meio acadêmico e no meio acadêmico de direito, numa escola de direito e ciências sociais, obviamente a gente vai pedir resenhas de textos voltados para essa área. Então, no nosso caso, nós vamos pedir resenha, por exemplo, do capítulo de um livro, vamos pedir a resenha de um artigo, vamos pedir a resenha de um livro. E, obviamente, dentro das áreas da propedêutica. Né? Então, vamos delimitar também isso, vamos colocar isso como limite. Mas a resenha pode ser sobre qualquer um desses objetos e, no nosso caso, tentaremos manter os limites que estão dentro do direito ou de áreas correlatas que interessam ao direito. Então, como eu já tinha me adiantado, mas eu coloquei uma lista para vocês de possibilidades que nós temos aqui. A resenha geralmente diz respeito a uma coleção de livros, ou ela diz respeito a um livro, ou ela diz respeito a um trecho de um livro, que pode ser um trecho do livro que engloba diversos capítulos, ou, como o próximo item mostra aí, um capítulo apenas. Então, por exemplo, nós lemos o livro do Achille Mbembe, e geralmente eu trabalho com o primeiro capítulo do livro dele, que é Crítica da Razão Negra. E aquele capítulo é importantíssimo. Eu peço uma resenha para os meus alunos daquele trecho em particular. Você pode fazer a resenha de um artigo, você pode fazer a resenha de uma dissertação, você pode fazer a resenha de uma tese, você pode fazer a resenha de um TCC, o que é um pouquinho mais raro, mas também pode acontecer se o TCC for muito bom e de interesse. Então, no meio acadêmico, nós vamos ter essas situações. A resenha ela é uma produção textual muito importante para a gente, porque ela é a base para textos maiores que virão, principalmente no fim do curso, quando você fará o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC. E sabendo fazer uma boa resenha, você também já vai ter uma base para fazer uma boa escrita para um bom TCC lá no final do curso. Agora, uma pergunta que parece idiota. Há tipos de resenhas? As resenhas podem ter tipos diferentes? Bom, se você for procurar na internet, você vai encontrar sim tipos de resenhas. Bom, primeiro eu já falei para vocês que há resenhas distintas mesmo. Uma resenha feita para uma revista de culinária ou para uma revista voltada ao ensino da, da produção de comida, da produção de alimentos ou da produção fina de alimentos, que é um curso, por exemplo, para quem estuda gastronomia, vai ser um tipo de resenha distinta da nossa. Então eu tenho sim tipos de resenhas distintas. Claro que uma resenha feita sobre uma coleção de arte vai ser muito diferente de uma resenha feita sobre um livro voltado para o direito. Mas não é isso a que eu me refiro. A pergunta aqui diz respeito a se a resenha ela pode ser distinta uma da outra. Porque pelo caminho você vai encontrar professores que vão usar uma nomenclatura, professores que vão usar uma outra nomenclatura. Muitas vezes o seu professor pede um resumo crítico. Na verdade, não existe resumo crítico. O que ele muito provavelmente esteja pedindo para você é uma resenha e não exatamente um resumo. Porque resumo é uma coisa, resenha é outra. Agora, as resenhas, elas podem ser diferentes sim. Eu posso ter uma resenha mais descritiva e posso ter uma resenha mais crítica. Assim, nenhuma resenha é igual à outra. Eu posso dar um modelo para vocês de resenha, inclusive vou trazer vários modelos de resenha para vocês. Na aula do dia 10 vocês já vão ter o primeiro modelo de resenha. Só que é o seguinte, a resenha ela vai ter que ter, ela terá um conteúdo descritivo, ela terá também um teor crítico. Sendo que, se você comparar uma resenha com a outra, obviamente uma vai puxar mais a sardinha para a brasa da descrição e a outra resenha vai puxar a sardinha mais para a brasa de uma crítica, de uma análise mesmo do texto.
Então isso é muito comum e nenhuma delas estará errada. Depende do que você quer dizer, depende daquilo que o seu professor quer, depende daquilo que o contexto vai pedir para você. Então fique bem atento a essas necessidades. E como eu já falei na outra aula, converse com o seu professor quando ele pede um trabalho desse tipo para você, para que não haja problemas na hora de ele avaliar seu trabalho. Então não tenha surpresas, tá bem? Então, existe uma resenha descritiva? Sim, eu posso ter uma resenha descritiva. Eu pego uma obra e analiso essa obra de uma forma minuciosa, como eu falei antes, eu analiso essa obra de uma forma pormenorizada e farei uma resenha crítica. E já também esclarecendo uma pergunta que sempre aparece: resenha tem tamanho? Não, resenha não tem tamanho. Uma resenha, por exemplo, para a internet, pode ter 20 linhas, 30 linhas, 50 linhas, né? Enfim, cada site, cada lugar vai decidir isso. Não é sinopse, ok? Sinopse é um resumo de um livro, de um filme, de uma série. A resenha não tem tamanho, mas o seu professor vai estipular isso. Eu conversei com o professor Hugo e nós chegamos à conclusão que no trabalho que vocês vão fazer esse bimestre, claro, a resenha vai ter que ter um determinado tamanho, porque a gente tem tempo específico para fazer a correção e vocês também têm outras disciplinas que, obviamente, vão pedir trabalhos também, alguns bem complicados de fazer ou que demandam tempo para sua fatura. Então, nós vamos estipular um tamanho para a resenha. Mas, sim, teoricamente, a resenha não tem tamanho. Agora, vamos pela lógica. A resenha não pode ter o tamanho do livro, senão ela é um outro livro. Assim como o resumo era um texto a partir de outro menor, um texto feito a partir de outro, mas em tamanho menor, a resenha também, ela não pode ser muito grande. Agora, a resenha pode se aprofundar mais ou menos num determinado item. E, como eu falei no slide anterior, a resenha ela pode ser mais descritiva, pode ser mais analítica, ela pode trazer mais dados sobre o autor, sobre a obra, sobre o contexto, dependendo da situação. Alguns autores são muito complexos, ou são desconhecidos no Brasil ainda, ou são autores de difícil leitura, ou são autores, enfim, que têm alguma característica em particular. Nesses casos, vale a pena você gastar mais linhas da sua resenha apresentando esse autor, apresentando a obra dele, apresentando o contexto no qual o autor se insere. Então, é muito diferente, a gente fala de um autor extremamente conhecido como Michel Foucault, que dispensa apresentações, porque no meio acadêmico quase todo mundo ouviu falar dele, e você falar, por exemplo, do Achille Mbembe, que eu citei agora há pouco, ou falar de Lacan, que não é um autor lido muito na nossa área, no direito, ou você falar de Oyeronke Oyevumi, que é uma autora que não é conhecida no Brasil. Então valeria a pena você gastar um pouquinho mais da sua pena, do seu tempo, das suas linhas, apresentando essa autora para que o leitor do seu texto ele consiga é, adentrar-se na obra e ter uma visão mais ampla dela. É mais ou menos assim, você entrar numa piscina e sentir que ela dá pé. Aí as pessoas me perguntam, professor, mas existe uma resenha crítica? Eu digo, bom, toda resenha é crítica, mas como eu comentei antes, ela pode ser mais descritiva, mais crítica, ela pode misturar as duas coisas, ela pode separar as duas coisas, como eu mostrei para vocês na aula do dia 10, ou vou mostrar para vocês na aula do dia 10. O texto que já está lá no AVA, você pode observá-lo. Então nós temos o seguinte, quando nós falamos em crítica, eu não estou falando de sentar a lenha, falar mal, analisar a obra do ponto de vista negativo, dizer que a obra é ruim, nada disso. Não, não tem nada a ver o uso da palavra crítica nesse sentido. O que, que é uma resenha e o que, que é uma resenha crítica? O que é a crítica nesse sentido? É uma análise da obra, é uma investigação da obra, é um levantar de dados explicando o que é essa obra. Evidentemente, você pode até tecer comentários elogiosos sobre a obra, você pode tecer comentários danosos sobre a obra, embora para mim isso não faz parte exatamente da resenha. Fica esse o critério.
Mas a crítica que você deve fazer é uma crítica que nós chamamos de construtiva. Você vai analisar a obra dentro de um quadro. Agora eu vou lembrar a vocês algo que eu disse já na primeira aula sobre resenha. Eu jamais vou pedir para um aluno do primeiro ano do direito fazer uma análise crítica, fazer uma crítica profunda de um autor complexo que ele não domina ainda. Então isso vai ficar para os próximos anos, ou vai ficar para depois da sua formatura, ou vai ficar para outras situações da sua vida em que você estude, possa realmente fazer uma análise crítica de um determinado autor, de uma determinada autora, de uma determinada obra. Ainda não é o momento para fazer isso. Não que eu não confie na sua capacidade intelectual, mas eu digo, não é o momento ainda, porque no meio acadêmico e na vida há momento para tudo. Então, assim, resenha crítica é quase uma repetição da mesma coisa. Mas tudo bem, vamos aceitar que exista esse termo, resenha crítica. E a crítica aí, ela fica mais no território do sentido de análise da obra, investigação da obra, apresentação da obra, ok? Ela não tem a ver então com fazer uma análise pejorativa, ruim, negativa do objeto que você tem em mãos e que você precisa analisar. De cara, que é a expressão popular, ou de chofre, que é a expressão erudita para isso, para a mesma coisa, eu já digo para vocês, por favor, fuja de lugares comuns. O direito é uma área assim que é bem rica de lugares comuns, então fuja delas. Se você diz, por exemplo, que tal autor faz uma descrição, uma análise com muita propriedade, isso é um juízo de valor. Ele não cabe na resenha. Como eu falei antes, no slide anterior, isso é um critério seu, ok? Mas é um lugar comum e ele é muito cafona. Então fuja dele. Não cabe a você dizer se o juiz tal do Supremo, ou do STF, ou de qualquer outra instância, ele escreve com muita propriedade. Até porque não cabe a você analisar isso. Outra coisa que aparece é o saudoso professor fulano de tal, no caso do cara ser já falecido. Mas essa expressão, o saudoso professor fulano de tal, ela aparece para pessoas vivas, o que é muito esquisito, né? Você falar de um saudoso professor que é vivo. É óbvio que você pode ter saudade de um professor que é vivo. Você teve aula com ele no momento da sua vida e ele continua lecionando, você continua estudando e você tem saudades dele. Mas é uma expressão também muito cafona e de largo uso no direito e eu vivo reclamando dela, porque ela é muito feia simplesmente. Outras expressões que aparecem, tal, egrégio, magistrado. Olha, o cara já é magistrado, você não precisa dizer que ele é egrégio. E egrégio é uma palavra também que, se ela não tem realmente uma função no texto, ela está sobrando. Eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi no jornalismo. Qualquer palavra sobrando no texto, ela deve ser cortada. Texto objetivo, texto bom, é aquele que corta tudo que é desnecessário. E há outras palavras, assim, outras expressões do direito que são muito fora de local, fora de lugar. Por exemplo, sob o palio. O sujeito nem sabe o que é palio e ele usa essa expressão porque ele viu escrita em algum lugar. Palio é uma cobertura que nas procissões religiosas, cristãs romanas ou cristãs ortodoxas, você usa para proteger um santo, uma imagem ou o lugar onde você coloca a hóstia sagrada, sabe? O ostensório, ou a chamada custódia. E daí, desse uso, veio sob o palio, que é mais ou menos assim, sob a proteção. E também existe a expressão sob a égide, ou sob a flâmula. E se você não sabe o que é égide ou flâmula, por favor, não use isso, é muito feio. Só use uma expressão quando você tem certeza da sua utilização e quando ela realmente quer dizer alguma coisa. E se ela não tem o conteúdo jurídico, desculpa, ela não é jargão do direito, ela é simplesmente juridiquês. E é muito feio. Hoje em dia, os profissionais do direito têm rido daqueles colegas, daqueles coleguinhas assim que ainda acham que estão no século XIX, ok? Eu finalizo a aula de hoje falando de uma frase da professora Nilce Nazareno sobre resenha. A professora Nilce, professora da Universidade Federal do Paraná,
e ela montou o material para os alunos dela só sobre resenha. Queria citar a professora Nilce. De modo geral, a elaboração de resenha visa, além de oportunizar o exercício da comunicação escrita e da reflexão e da análise crítica, ela visa o quê? Aprofundar o conhecimento dos temas abordados, de modo que haja discussão com os demais alunos e da base metodológica adotada. É isso que diz a professora Nilce, concordo plenamente com ela. Espero que você goste desse conteúdo e aplique na sua vida prática. Algumas dicas vitais para você. Cuide para que a pontuação não provoque principalmente ambiguidades. Ambiguidade é um problema que a gente precisa vencer. Então, principalmente porque você está mostrando a obra de outra pessoa, o texto não pode ser ambíguo. Segundo ponto, atente para regências, mas fundamentalmente para as concordâncias. A gente tem errado mais as concordâncias do que as regências. E as concordâncias em português elas são extremamente importantes para o andamento do texto, então preste atenção nelas. Terceiro ponto, seja honesto com você mesmo, com autores de que você não gosta. Você não gosta de um determinado autor, isso é uma questão sua com ele, né? Então, muitos autores de que a gente não gosta, a gente vai ter que passar por eles, vai ter que fazer uma leitura deles, a gente não pode fugir disso. Então, seja honesto com você mesmo e com o autor, seja profissional. Nós estamos no meio acadêmico e não podemos fugir disso. E por fim, seja objetivo. A resenha ela é para auxiliar a você mesmo, o leitor, e não para embolar o meio de campo. Então, a resenha precisa ser mais clara que o texto que está sendo apresentado, senão ela não tem sentido. Aqui eu deixo duas obras consultadas, embora eu já fiz tanto esse material sobre resenhas que nem precisava, mas eu deixei essas duas obras consultadas por dois motivos. Primeiro, para saber que nós, professores, também consultamos as obras, né, para fazer os materiais. A gente não faz tudo de memória. Depois que eu queria dizer que a obra de Medeiros, aí, a redação científica, a prática de fichamento, resumos e resenhas é uma boa compra para você fazer, porque você vai utilizá-la bastante ao longo do curso. Então, é uma boa aquisição, tá bem? Fico à disposição para dúvidas, espero que vocês estejam bem e nós conversamos na próxima segunda-feira.